E aí, pessoal, tudo certo? Se alguém já se deparou com um desafio profissional da Uniaselv e ficou meio perdido, sem saber por onde começar, bom, essa análise foi feita para dar uma luz. O nosso objetivo hoje é bem simples. Vamos desmontar essa tarefa passo a passo e transformar o que parece um bicho de sete cabeças num projeto claro, com um caminho bem definido para o sucesso. Olha, a primeira coisa que a gente precisa mudar na cabeça é o seguinte: isso aqui não é um formulário para preencher. Pensa nisso como um projeto que precisa ser construído, do zero. E como todo bom projeto, tudo começa com uma boa planta, um plano bem definido. E esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente vai passar por 6 etapas bem claras. Primeiro, vamos entender o que é o desafio. Depois, construir a base do projeto, montar nosso kit de ferramentas teóricas e aí, claro, aplicar essa teoria. Em seguida, a gente foca na parte principal, que é o memorial analítico. E por último, faz aquele checklist final para garantir uma entrega perfeita. Ok, então vamos lá. Antes de começar a construir qualquer coisa, a gente precisa entender o projeto, certo? E nesse caso, o projeto é a própria proposta da atividade. É ali que tudo começa. E o nosso ponto de partida é este aqui, o documento oficial. O pulo do gato é entender que essa estrutura, esse template, é o mesmo para todas as disciplinas. O que vai mudar, claro, é o desafio específico de cada uma. E para encontrar o desafio da sua matéria, o caminho é bem direto, viu? São só 4 passinhos simples dentro do ambiente virtual de aprendizagem, o famoso AVA. É só seguir essa sequência que não tem erro, você chega na proposta completa. Beleza, já sabemos onde encontrar o projeto. Agora é hora de começar a construir. E as etapas 1 e 2 são exatamente isso. A fundação, a base de tudo. É o que vai sustentar todo o resto do trabalho. A primeira etapa é o momento de imersão total. Aqui a tarefa é uma só, mas ela é fundamental. Ler, reler e entender de verdade qual é o problema que está na mesa. Antes de fazer qualquer outra coisa, é preciso ter o escopo do desafio bem claro na mente. Na etapa 2, a gente sai da passividade e começa a agir. É hora de mergulhar nos materiais de referência e fazer as primeiras escolhas analíticas. A ideia é pensar os pontos mais interessantes ou polêmicos do caso e justificar o porquê deles serem tão importantes para resolver o problema. Com a nossa base sólida e bem construída, chegou a hora de reunir as ferramentas. E a etapa 3 é exatamente sobre isso. A gente vai montar o nosso kit de instrumentos teóricos que vamos precisar para fazer a análise de verdade. E olha, essa analogia, que vem do próprio documento oficial, é simplesmente perfeita. Eu adoro essa imagem da maleta de ferramentas teóricas, porque ela deixa muito claro qual é o objetivo dessa fase, né? É sobre coletar e organizar o conhecimento que vai ser aplicado logo em seguida. Tá, mas o que exatamente a gente coloca dentro dessa maleta? Conceitos-chave. E para cada um deles, a estrutura é simples. Você apresenta o conceito, dá uma definição curta e direta e, o mais importante, explica como aquele conceito te ajuda a entender melhor o desafio que você está analisando. Ok, maleta de ferramentas pronta? Então chegamos na fase da mão na massa. A etapa 4 é onde a gente pega esses instrumentos teóricos que separamos e começa a usar de verdade para construir a nossa análise. Esse é o momento em que a mágica acontece. É aqui que a gente conecta os pontos. A gente usa a teoria que foi pesquisada para jogar uma luz sobre os problemas e as particularidades da situação prática que foi apresentada no desafio. E para guiar esse processo, para não deixar a gente se perder, o próprio template já nos dá umas perguntas norteadoras. Elas são ótimas para garantir que a análise seja profunda, que a gente realmente use os conceitos para explicar, entender e principalmente propor soluções para o caso. E agora, pessoal, muita atenção aqui. Uma mudança de foco super importante. O documento oficial bota isso em letras maiúsculas e não é à toa. A etapa 5 é a mais crucial de todas. Por quê? Porque é ela que vai ser avaliada. É o produto final que vai gerar a nota. Isso nos leva, então, ao coração do desafio profissional, o memorial analítico. Ele é a grande consolidação de toda a jornada de pesquisa e análise. É o texto final que será, de fato, entregue e avaliado. E para não restar nenhuma dúvida da importância dele, olha só o peso na média final da disciplina. 3. É isso mesmo, peso 3. Ou seja, um bom desempenho aqui tem um impacto gigante na nota final. E o mais legal é que o jogo aqui é totalmente aberto. Essa tabela mostra exatamente como a nota, de 0 a 10, é calculada. Repara bem, as propostas de solução valem 3 pontos.
É o item com a maior pontuação de todos. Isso é uma dica de ouro de onde o nosso maior esforço analítico deve se concentrar. Ufa! Estamos quase lá. Chegamos na reta final. A nossa última sessão é sobre aqueles procedimentos finais, a revisão e, claro, a entrega correta do trabalho. Antes de apertar o botão de enviar, vale muito a pena dar uma olhada nesse checklist rápido. Ele funciona como uma última checagem, sabe? Para garantir que todos os critérios principais foram cumpridos, desde o limite de caracteres até a demonstração clara do que foi aprendido. E aqui atenção máxima no processo de entrega, porque ele tem duas partes, tá legal? Primeiro a gente copia e cola o texto do memorial direto no campo de resposta e depois, como uma garantia, a gente também salva o documento inteiro que foi usado para organizar as ideias em PDF e anexa lá. É fundamental fazer os dois. Para a gente fechar, quero destacar o último item daquele checklist, que é mais uma meta pessoal do que uma exigência técnica. Tenho orgulho do que escrevi. No final das contas, depois de todo esse projeto, o sentimento tem que ser esse. Não só de ter cumprido uma tarefa, mas de ter criado um trabalho bem feito, um trabalho do qual se tem muito orgulho.